Oi, galera! Na nossa aula de matemática dessa quinta-feira, nós vamos também iniciar o capítulo 4 de matemática. Então, olhem só, o título do nosso capítulo, Tempo, Tempo, Tempo. Significa que nesse capítulo a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre as horas, né? Sobre o relógio analógico, a diferença de um relógio analógico para um relógio digital, marcação de horas, minutos. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais nisso, tá bom? Então, nós temos até a representação ali, ó, do Dr. Hugo marcando um horário. Que horário vocês acham que ele tá marcando? Ó, percebam que o braço direito tá apontado como se fosse um ponteiro menor. E o do braço esquerdo para o número 10, que aí seria representando os números, os minutos. Quantas horas você acha que está marcando nesse relógio? Lembrando que o intervalo dos minutos é de 5 em 5, tá bom? O que vocês acham? Só assim pra gente construir um conceito por enquanto. Porque, na verdade, nós não vamos iniciar esse capítulo com horário, nós vamos iniciar o nosso capítulo com números de 3 algarismos. Números de 3 algarismos são aqueles números que são formados por centena, dezena e unidade, tá bom? Olha só, logo na página 104, nós temos uma atividade, uma representação ali de caixas de laranja. Vocês vão fazer o quê? Numerar as caixas, sabendo que o valor delas vai aumentar de 100 em 100. Então, olhem só, ali a primeira quantidade é 134. Quanto seria 134 mais 100? Depois mais 100, mais 100 e mais 100. Vocês vão fazer essa soma e vocês vão registrar os números que se formaram ali naquele quadrado azul, tá bom? Depois, olhem só, nós temos ali uma decomposição do número 134. Olha só como ele é formado. O 134 é formado por 100 mais 30 mais 4, certo? Uma centena, 3 dezenas e 4 unidades. Vocês vão seguir esse exemplo para completar as tabelas abaixo, escrevendo como os números abaixo foram formados. O número 143. O número 143 é formado por 100 mais 40 mais 3, né? Ele tem ali as suas partes, da centena, da dezena e da unidade. Então, vocês vão fazer isso, depois na questão 2, vocês vão escolher 3 números dessa atividade de cima, da questão 1, para escrever por extenso. Escrever por extenso é escrever com letras, tá? A quantidade desse número. Depois, nós vamos passar a página 105, 106, tá? Porque isso daqui é uma atividade que nós vamos fazer em sala, porque não são todas as crianças aí que estão com material dourado em casa. Nós vamos para a página 107, e ali nós vamos também falar sobre o material dourado, só que ali a gente já tem a representação dele, então fica mais fácil, tá? Olha só a atividade. Theo formou com valores dos dados o número 247. Marque com um X na opção que mostra as peças do material dourado que representam esse número. Então, 247. Qual dessas representações aí tem 247? Lembrando que a placa, ela sempre tem uma centena, né? A dezena é representada pela barra e a unidade pelo cubo, tá bom? Então, qual desses aí tem 247? Depois, na questão 2, vocês vão observar as quantidades que o Luquinha e que a Beca fez. Olha lá, o Luquinha, ele fez uma quantidade e a Beca fez outra. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um X, na verdade, em qual personagem fez a maior quantidade e que número que foi esse que ele fez, então, tá? Depois, na questão 3, já na página 108, temos lá, Duda representou um número formado pelos pontos dos dados assim. Então, ali ela tem 4 centenas, 5 dezenas e 6 unidades. Que número que forma esse? Qual é esse número que formado? 446, 454, 465 ou 456, tá? Aí, lá embaixo, na questão 4, eu vou explicar para vocês uma coisa antes. Tá vendo que tem umas letrinhas ali no meio dos números? Essas letras, elas têm um significado, elas representam algo. Então, vamos ali no exemplo do 8C mais 4D mais 9U. O que será que isso significa, professora?
O 8C significa 8 centenas, então C de centena. 4D significa 4 dezenas, que é 40. E 9U significa 9 unidades. Então, se eu tenho 8C, eu tenho 8 centenas, que é igual a 800, mais 4D, que são 4 dezenas, 40, mais 9U, que são 9 unidades, eu formo o número 849, ok? Então, cada letra dessa daí tem um significado. Elas vão aparecer na frente dos números para indicar a quantidade que eles valem. A gente já fez uma atividade dessa daqui no capítulo 1, se eu não me engano, que é para vocês pintarem da mesma cor os grupos que representam as mesmas quantidades. Então, por exemplo, 420. Escolhe uma cor para pintar o 420. Pintou dessa cor, você vai escolher qual a outra representação aí que também forma o número 420. Olha lá, por exemplo, eu tenho a decomposição ali, ó, de 400 mais 20. 400 mais 20 é 420. Aí vai pintar da mesma cor que pintou 420. Outra forma de representar esse número é por 4C mais 2D. 4C são 4 centenas, que dá 400, mais 2D, 2 dezenas. Também forma a representação do número 420, tá bom? Então, vocês vão seguir esse exemplo. Vão escolher uma cor para pintar cada quantidade, tá bom? Então, vão ser cores diferentes. E essa atividade vocês já sabem fazer, porque a gente já fez uma vez na apostila, tá? Nós vamos agora para a página 108, nós vamos parar no exercício 5, tá bom? Por quê? A página 109 e 110 é um desafio, mas eu vou deixar para fazer eles com vocês quando nós retornarmos, tá bom? Então, vou deixar isso daqui, ou eu deixo mais para frente para um momento de revisão. Então, primeiro vamos focar aqui nas atividades aqui de cima, ó. Olha essa questão 5. Vocês vão escrever os números abaixo de duas formas diferentes. Então, nós temos o 645 e o 383. Vamos seguir o exemplo de como o Theo fez a representação, por exemplo, do número 352. Olha lá, ele representou de 3 formas diferentes. A primeira vez que ele representou esse número com uma escrita por extenso. Então, vocês podem fazer dessa forma também. Vocês podem, por exemplo, ali no 645, escrever com letra 645. É uma forma de representar esse número, tá? Uma outra forma que ele representou foi naquele esquema que eu expliquei para vocês, ó. Ele colocou que o número 352 tem 3 centenas, que dá 300, mais 52U, 52 unidades. Também é uma forma de representar. E uma terceira forma de como ele representou é que o número 352 tem 300 mais 50 mais 2. Então, percebam as formas que eu posso representar uma quantidade. Usem de exemplo isso para vocês fazerem a representação daquelas duas quantidades ali de cima na questão 5, tá bom? Então, hoje nós vamos até a página 109, no exercício 5. Essa atividade do é lógico da página 109 e 110, nós vamos deixar para mais para frente, tá bom? Então, bons estudos. Essa atividade aqui eu vou entrar para corrigir segunda-feira, tá? Porque como sexta-feira é feriado, essa é a última atividade da semana. Beijinhos, bons estudos e aproveitem esse tempo para colocar as atividades em ordem, galera. Até segunda-feira.